Olá, queridos irmãos e irmãs deste universo maravilhoso que Deus nos deixa viver como prova da nossa riqueza para com Ele, mas que vivemos ainda na miséria por conta das nossas faltas contra as leis naturais. E é sobre esse assunto que vamos falar no programa de hoje: riqueza e miséria, provas que nos cercam a todo instante. Nessas três questões, 814 a 816 de O Livro dos Espíritos, Kardec compilou junto aos Espíritos que tudo está como usamos os bens que nos são ofertados pela misericórdia divina. Para muitos, a riqueza é um sinal de felicidade e é onde se encontra o maior número de suicídios, depressões e doenças mentais. O Papa Francisco, prefaciando um livro, diz: quando o poder econômico é um instrumento que produz tesouros que guardamos apenas para nós mesmos, escondendo-os dos outros, ele produz iniquidade, perde o seu originário valor positivo. Continua ele: isso acontece quando os bens são usados por homens que conhecem a solidariedade apenas para o círculo, pequeno ou grande, dos próprios conhecidos, ou quando se trata de recebê-la, mas não de oferecê-la. Para o Espiritismo, essa questão torna ainda mais profunda, visto que tanto a riqueza quanto a miséria são formas de Deus nos valer de nossa fé. Miramês diz que Deus testa seus filhos de várias maneiras. Uns dá riqueza e, consequentemente, poderes. E a outros, miséria, e junto a ela, a escravidão de todas as ordens. Quem não compreende as leis como a da reencarnação, acha que Deus é injusto. Ou então, para não ofendê-lo, fala sem conhecimento de causa que o Senhor sabe o que faz. Todas as duas versões do fato são incorretas e sem sabedoria. Kardec, através da questão 815, pergunta: qual das duas são mais duras para os homens? E os espíritos respondem que o são tanto uma quanto a outra, riqueza e miséria. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. As provas são variáveis e nos parece que não existe maior nem menor. Todas são iguais, de acordo com as necessidades do aprendiz em questão. Se a miséria provoca as queixas, as riquezas impulsionam para os excessos de todas as ordens. O pobre geralmente deseja ser rico, e o rico, quando no mundo espiritual, deseja ser pobre de sua volta para o mundo físico. Qual dos dois está certo? São diferentes diplomas necessários aos homens. Somente o recebem pelo processo das vidas sucessivas. Tal é a lei. Já na questão 816, em que Kardec pergunta se a riqueza que coloca o homem em frente às suas maiores tentações, mas é bem usada, o que isso pode proporcionar a esse espírito? Mas é justamente o que nem sempre se faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si. Miramês nos fala que o rico certamente tem melhores chances de prestar serviços ao próximo, de fazer mais bela caridade que se possa praticar, que é aquela de oportunizar ao pobre ganhar o seu sustento para viver feliz com a sua família. No entanto, é o que não faz a maior parte dos ricos. Uns são obrigados a fazê-lo porque dependem do trabalho daqueles e não multiplicam seus bens sem os braços dos chamados miseráveis.
Quando o rico se lembra da caridade, ele exige, muitas vezes, tantas coisas das pessoas e das casas de caridade que esfriam esse sentimento no coração. Não sabe o rico que a riqueza é a alta posição, e a alta posição que ele traz é porta para o despenhadeiro das imundícies morais, o incentivo para a negação de tributos e o endurecimento do coração para com a sociedade submissa, que o julga a viver na fartura. Se é difícil um rico entrar no reino dos céus, o pobre não tem facilidade também, porque todos os dois falta maturidade espiritual. Somente conhecendo a verdade pode ser livre, de modo que a consciência fique imperturbável para sempre. E para conhecermos o espírito livres, Lucas registrou a fala do Mestre no capítulo 9, versículo 29. Não andeis, pois, a indagar que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Isso é aceitar com resignação tudo aquilo que nos é colocado. Isso porque as provas são solicitadas por nós, para vencer nossas piores mazelas, que são o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Sobre a vida verdadeira, Emmanuel nos fala que somente fora da existência material podeis refletir acertadamente sobre a verdade. A vida, apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna, dentro do infinito do universo das faculdades integrais do seu próprio eu. Reconhece a alma que somente a luta lhe oferta inúmeras possibilidades de evolução em todos os setores da atividade humana. E daí, a preferência pelos ambientes de dor e privação, abençoados corretivos que a providência lhe oferece para a redenção do passado ou para o desenvolvimento das suas forças latentes imprecisas. Cada espírito voluntariamente escolhe suas sendas futuras, conforme o seu progresso e de acordo com os desígnios superiores. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento e, sem paradoxos, tem de combater com o seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Então, queridos irmãos e irmãs, tudo que nós temos nas mãos é o destino para um porvir melhor. Não está na riqueza e nem na pobreza. Como vimos, em ambos os casos, os desdobramentos são caminhos do bem ou do mal servir a nós mesmos. Ficamos por aqui hoje e espero você no próximo episódio. Paz e luz!